Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar. Meus amigos e minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje é uma programação bastante interessante. O nosso convidado foi sugerido pela sindicalista de qualidade superior, a Vera, dos bibliotecários. Vou mostrar a Vera. A Vera está aqui vendo o programa conosco, vou mostrar a Vera. E ela participou da Bienal e lá conheceu o Nilton Tato. Nilton Tato. É um deputado que está na segunda legislatura, né? Segunda. Votações expressivas, deputado federal, aqui eleito em São Paulo. E lá falaram de vários temas, em especial voltado à cultura. E a Vera falou, Ideias em Debate é um programa que tem uma diversidade importante, valoriza muito questões temáticas de qualidade. Então, tivemos o prazer de estar aqui conosco o Nilton Tato, e ele participou muito da Agenda 2030, que nós vamos falar. A UGT também participa muito. Dá para ver aqui, o Fabinho, a Fabiola? Olha lá, 2030, hein? Nós temos, olha, isso daqui é bacana, nós estamos distribuindo. Se você tem muito interesse, aqui tem informações valiosas sobre alguns temas que nós vamos comentar. Só pedir para nós entregamos para vocês. O meio ambiente, educação, bibliotecas no ensino fundamental, enfim, tantas ações que o Nilton Tato, como deputado, tem essa relação. É um prazer recebê-lo aqui, Nilton Tato, e eu gostaria muito que você falasse com o nosso povo que está atrás das câmeras, falar um pouco como é que você foi para o mundo político. Eu sei que a sua família, nós estamos conversando antes e todo mundo sabe, aqui em São Paulo tem 2 vereadores, tem um deputado estadual, também tem um irmão que foi deputado federal e secretário, o Gilmar Tato. É uma família que tem uma capacidade política muito grande, que é uma coisa importante, né? Que o pessoal, acho que dorme com política, fala, nossa, até quando a família se reúne, hein? Não sei o que fala, acho que é só política, não sei. Mas nós vamos saber já. Nilton, conta um pouquinho para nós e todos que estão nos vendo, como é que você entrou, foi por causa dos teus irmãos, ou foi pela atividade que você desenvolveu em ONGs, com essas peculiaridades, o que lhe deu para depois ser candidato? As câmaras são suas. Patá, primeiro, obrigado pela oportunidade, é uma alegria muito grande estar participando aqui desse programa. Eu quero agradecer aqui com carinho muito grande a Vera, presidente do Sindicato dos Bibliotecários, que me apresentou aqui e que eu conheci porque eu fui convidado num evento que ela também estava lá e que ajudou a organizar, que é o lançamento de uma campanha Sou Biblioteca e Escola, e que eles, inclusive, têm um projeto muito importante de valorização dos bibliotecários, que é tão fundamental, né? Só para você ter uma ideia, Patá, a gente tem de 2016 até agora, nós perdemos 800 bibliotecas municipais no país inteiro. Olha a contradição desse momento que a gente está vivendo agora. E nós saímos aí nos últimos 3 anos de 130 clubes de caça, de tiro, para mais de 3 mil. Né? Só para a gente ver essa conjuntura, esse momento que a gente está vivendo. Então nós precisamos valorizar, entendeu? A educação, valorizar os bibliotecários. Mas aí, indo aí para a questão do que é que levou a gente para a política. Patá, nós somos uma família de católicos, nós viemos da roça, tá? E no Paraná, né? Uma família que veio do Rio Grande do Sul, Paraná e depois São Paulo. E aqui, quando chegou em São Paulo, morando na periferia de São Paulo, via a igreja, nós fomos, na verdade, instigados, imobilizados a participar das lutas no bairro para conquistar equipamentos e serviços públicos. Todos sabem que até hoje a periferia das cidades há um déficit muito grande das políticas públicas, educação, saúde, ou de infraestrutura, creche, posto de saúde, asfalto, transporte.
Então, através desta luta. E isso ali em 1978, 79, 80. Tá? Então, era um momento também importante que o Brasil estava passando. Era uma conjuntura muito parecida com esta que a gente está vivendo hoje, né? Carestia, fome, né? Desemprego. E que estava um movimento sindical muito forte, mas também nas periferias, movimentos populares como esse que a gente foi participar. Na luta naquele momento era o período da ditadura militar ainda, a luta por liberdade, né, contra a ditadura. E logo ali na sequência veio a oportunidade da criação do próprio PT. Então nós participamos, Vitor, eu era jovem. Por exemplo, assim, quando eu me filiei ao PT, eu tinha 17 anos. Então foi assim que a minha família, né, eu e meus irmãos começamos a militar no movimento. Eu tive uma oportunidade, depois a partir de 1983, eu militei também no movimento estudantil, na universidade e assim por diante, mas a partir de 83 eu fui trabalhar numa ONG e via essa entidade, eu tive a oportunidade então de acompanhar um pouco mais de perto o movimento operário, o movimento camponês, a luta dos povos indígenas, a luta da educação, né? As pastorais também ligadas às igrejas protestantes históricas. E via essa instituição, eu cheguei a dar curso para o Chico Mendes, para você ter uma ideia, né, quando os seringueiros, através da luta pela manutenção da floresta em pé, né, dos empates, organizaram o Conselho Nacional do Seringueiro. Na época, né, eu trabalhava nessa coisa de ajudar a organizar a parte administrativa de associações, cooperativas, sindicatos, tá? E aí, então, tem uma trajetória que eu trabalhei na Amazônia com diversos povos indígenas, com seringueiros, com os quilombolas, com a agricultura familiar. Participei também dos principais momentos nesse período aí, dos grandes debates sobre a agenda ambiental, climática no âmbito internacional. Então, por exemplo, eu participei da organização do Encontro Paralelo da Eco 92, que foi um marco nesse debate sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a agenda ambiental, climática do país, do mundo todo, né? Então, um pouco assim, eu falo assim, então, e todo esse período, evidentemente, a gente manteve a filiação no PT, diminuía às vezes a militância dependendo do papel que eu exercia na entidade que estava lá, para não confundir, né, o carimbo, né, da testa, tá? Mas a gente teve, então eu estou falando assim que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil profundo, o Brasil diverso, né, que eu podia dizer para vocês aqui que estão acompanhando a gente. Hoje eu tenho um entendimento que o Brasil tem duas riquezas que dificilmente você encontra em outra nação e que a gente poderia dizer que pode ser que seja o passaporte de uma nação inclusiva, uma nação justa, solidária, sustentável, que é a sua diversidade étnica, cultural, tá? Então, geralmente a gente só verifica aquilo que veio da Europa, né, por exemplo, né? Mas a gente esquece, por exemplo, né, daqueles que vieram escravizados e da diversidade dos povos indígenas que a gente tem no Brasil, mais de 300. E a outra coisa que é o Brasil que detém talvez a maior parte, né, eu falo assim, o maior percentual de biodiversidade. Então aquilo que a gente tem hoje, talvez a grande riqueza, é essa sociobiodiversidade, tá? Que nós, evidentemente, temos um desafio muito grande para poder enfrentar os grandes desafios do país, que é, eu diria assim, de forma muito simples, a gente parar de exportar pau-brasil, boi vivo, soja em grãos, minério de ferro, né? E ver como é que a gente aproveita de todo esse potencial para agregar valor, repensar, entendeu? Até o próprio processo de reindustrialização do país, aproveitando dessa riqueza que tem e assim ajudar a enfrentar o grande debate global que é as mudanças climáticas, a crise climática que a gente está enfrentando. Olha, tudo muito, e muitas coisas que o GT defende. Tem uma coisa, vamos mostrar, o Marcos Afonso de Oliveira, que está aqui conosco, nosso diretor, quando você falou das igrejas que entrou lá e começou a água, a luz e assim por diante, o Marcos Afonso aqui no sindicato comentava conosco que nós devíamos fazer o sindicato no seu quarteirão. Pegar as pessoas, porque está do nosso lado e às vezes a gente não enxerga. Então,
O mesmo conceito que você Sim. utilizou com relação às igrejas, Marcos Afonso de Oliveira, já há alguns anos atrás, nos instigou a buscar, dentro dos quarteirões que nós temos a representação, as necessidades dos trabalhadores. Muito, muito parecido, são igreja e sindicato. E a questão que você comenta, e é muito interessante, tudo muito interessante. Gostei, eu estou até falando um pouco, nem falo, mas estou falando porque eu gostei demais. E é importante você que está nos vendo, os temas que foram abordados. País rico, eu sempre falo também, o Brasil é rico. Agronegócio, minério e o povo brasileiro. Mas no caso do minério, muito rapidamente, porque acho que o primeiro tempo vai acabar, nós vamos para o segundo logo em seguida. Eu fiz um artigo há um tempo atrás sobre as quinquilharias da China. E uma das frases que eu usava, nós exportamos minério muito para lá, importamos trilhos. Nós não temos fábrica de trilho no Brasil. E o Brasil tem um déficit ferroviário extraordinário. Devia ter aí, um dos exemplos para nós termos valores agregados nas riquezas naturais que nós temos. Pessoal, olha que coisa, você tocou em temas muito interessantes e eu volto a mostrar aqui para o pessoal, Jornada 2030, que são os objetivos para mudar o mundo. E o deputado já colocou várias delas para todos nós refletirmos, debatermos e colocarmos em prática. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, como passar, olha, quando o convidado fala e fala bem, é rápido, você viu. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. No intervalo, vamos falar um pouco da caristia. Ele depois falou da caristia, nós temos aí a faixa do prédio da caristia, a nossa campanha contra a caristia, vamos ver se coloca no intervalo, ou então quando falamos, colocar atrás lá a distribuição de cestas e a luta que fazemos contra a fome no Brasil. Voltamos já. Hoje nós temos muitas vagas de comércio e serviços. Por conta da pandemia que represou muitas vagas, eu acho que nós tivemos uma oferta muito grande nesse mutirão, bem maior do que nos anteriores. A maior parte é comércio e serviços. Tem muita tecnologia, aplicativos, vendedores, padeiros, açougueiros, enfim, uma gama de alternativas para as pessoas terem oportunidade, concomitantemente com qualificação profissional, porque é um dos temas mais relevantes hoje para atividades até mais simples. O operador de caixa tem que ter uma qualificação, que é uma das vagas que nós temos em uma quantidade muito grande. Telemarketing, então, tem muitas vagas. Traga aqui um documento de identidade, né? E traga um breve currículo, porque as empresas elas vão recepcionar todos aqueles que querem essa oportunidade e já adianta, já ajuda para ver qual é o tipo de vaga que a pessoa está qualificada. Nós estamos dando todo cuidado. Eu sei que o Rodrigo às vezes fala, essa fila, então nós estamos com todo cuidado com a fila, as pessoas só podem entrar com máscara, não é? E lá eles vão ter um pequeno lanche, qualquer situação adversa nós estamos aqui para ajudar, tem banheiros, ou enfim, dentro das questões possíveis nós estamos fazendo o melhor. Muitas das empresas já farão essa entrevista, pode ser necessário uma pequena capacitação já combinada com a empresa, fazendo essa capacitação já tem a sua vaga garantida. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, nós voltamos. Olha aqui, o Nilton Tato, deputado federal, e nos deu uma aula já no primeiro tempo do nosso programa, estamos no segundo, e vamos agora aprofundar a questão dessa jornada 2030, e que o deputado coordena na Câmara dos Deputados, numa comissão mista com a sociedade civil também, as questões relativas ao meio ambiente e as questões todas voltadas por essa Agenda 2030 que é elaborada pela ONU. Vamos falar um pouco disso, deputado? Como é que está, se isso está andando, mesmo num governo que nos apresenta tanta dificuldade? Eu te digo que esse governo queima a floresta, arma o povo, é contra a vacina e assim por diante. Como nesse governo o parlamento consegue fluir temas como esse? Então, Patá, talvez até é bom recuperar. Nós tivemos os objetivos do milênio, que o Brasil ali, naquele período de 2000 a 2015,
né, foi talvez um dos principais países para atingir os objetivos gerais acordados no âmbito da ONU para o enfrentamento da desigualdade e da fome. Tá? E eu participei, quando estava também na sociedade civil, do passo seguinte, que era a incorporação da agenda ambiental nos objetivos do milênio. Por isso, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu, então, os 17 objetivos, né, para enfrentar isso. Você tem na área da educação, na área da saúde, na área de meio ambiente, da agricultura, e assim por diante. Todas as áreas da vida, né, nossa nesse planeta. Então e o Brasil contribuiu muito para a elaboração, estou falando, né, nós, aí um papel decisivo e importante da sociedade civil organizada. Por isso eu quero aqui também parabenizar vocês aí do sindicato, porque estão inseridos, né, nessa agenda. E é uma agenda que a implementação dela, né, esses 162 metas dentro dos 17 objetivos das diversas áreas, que é de 2016 a 2030, então são algumas metas estabelecidas, acordadas no âmbito da ONU, que cada país deve trabalhar para implementar. Então, eliminar a fome, eliminar, por exemplo, o próprio modelo da agricultura, para eliminar, por exemplo, o veneno, né? Trabalhar para a produção de alimentação saudável, tá? Enfrentar a própria crise climática, né? E assim vai em todas as áreas. Podia, né, zerar, por exemplo, o analfabetismo no mundo e vai por aí adiante, tá? Aí, o que a gente tem no Brasil, tá? Nós acordamos isso, o Brasil ajudou a estabelecer essas metas dentro desses objetivos, tá? Mas nós colocamos, inclusive no Brasil, tínhamos colocado que o plano plurianual, que é o que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento federal, orçamento da União, tivesse, né, como horizonte a buscar a implementação desses objetivos. Com o governo Bolsonaro, ele anulou, então revogou. Tanto é que eu fiz um projeto de lei agora tornando obrigatória, né, que toda a elaboração do orçamento busque. Está lá ainda tramitando na Câmara, não foi aprovado. Tá? E aí tem um trabalho fundamental que o GT da sociedade civil, da Agenda 2030, tá? Aí, porque tem funcionado. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naquilo que a gente pode pensar assim do âmbito do Executivo, a responsabilidade do Executivo, zero, né, de implementação de preocupação. Tá? Nós temos, né, do setor privado, tá, menos do que tinha já. Então, diminuiu também a preocupação. Da sociedade civil organizada, que aí entra os movimentos, ONG, sindicatos e tal, aí foi o que segurou esta agenda, esse debate no Brasil. E esta sociedade civil faz todo ano, elabora todo ano o relatório LUZ, que é o quê? Um relatório onde faz o monitoramento de todas essas metas. E todo ano, né, como eu coordeno, né, a frente parlamentar pela implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então todo ano a gente organiza um evento na Câmara Federal, em conjunto com o Senado, junto com a sociedade civil, tá? Para a apresentação desse relatório LUZ, que é aí onde eles vão avaliar como cada meta está sendo cumprida ou não. E aí nós temos uma situação hoje que mais de 90% dessas metas estão paralisadas ou a gente retrocedeu. Tá? E que é visível para as pessoas. Nós não retrocedemos na área da saúde, nós não retrocedemos na agenda ambiental, está aí as queimadas, o desmatamento aumentando. Nós não retrocedemos, por exemplo, na área do enfrentamento da fome. Tá? O Brasil voltou para o mapa da fome com 33 milhões de pessoas que a gente não sabe se alimentou hoje. Então, se a gente for pegar em cada área, né? Em cada área, mesmo na pauta mais sindical, tá? Vocês sabem disso, vocês que são do movimento sindical sabem o que a gente teve, entendeu, de retrocesso com relação aos direitos, né, trabalhistas na relação trabalho-capital. Enfim, em todas as áreas, se a gente olhar esses últimos anos, o Brasil está retrocedendo. Que, evidentemente, qualquer pessoa que está acompanhando a gente aqui percebe claramente, porque isso mexe com a vida, com a qualidade dos serviços públicos e mexe também com a capacidade das pessoas, né, poderem suprir
as suas necessidades, né, frente a esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, vamos pegar assim da agricultura, não basta, o Brasil bate recorde de produção na agricultura o ano todo, é o segundo maior produtor de soja, vamos só um exemplo. Há 3 anos atrás você pagava R$ 3,900 mililitros, 1 litro, né, de óleo de soja. Hoje você paga 12, 13, 15 reais, eu estava vendo, né, nesse final de semana rodando no interior. Tá? É autossuficiente, por exemplo, praticamente na produção de petróleo, tá? Mas estabelece uma política internacional de preço, né, uma paridade internacional, tá? Que, entendeu, prioriza, né, outro tipo de política que para ter dinheiro para os acionistas, e quem paga a conta é todo mundo, né? E isso reflete inclusive no preço dos alimentos, porque tudo é transportado por pneus. Então, assim, nós, né, de certa forma podemos dizer assim, que o Brasil, do ponto de vista do governo atual, do governo Bolsonaro, né, ele abandonou, né, os compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente, assumiu no âmbito da ONU, né, do enfrentamento dos grandes problemas que afetam a humanidade, tá? Mas que são problemas reais. E é importante para as pessoas que nenhuma dessas metas, dentro dos 17 objetivos, né, está fora da Constituição brasileira. Se você, e aqui o Patá falou, que, por exemplo, aqui no sindicato vocês podem acessar, tá? Eu também tenho, no meu site eu fiz uma publicação específica dos ODS. Você vai lá e olha todas as metas. E se você lê a Constituição, você vai ver que está tudo dentro daquilo que está garantido na Constituição brasileira. Então, por isso que quando a gente diz que o governo atual não cumpre a Constituição, é porque ali é uma prova, né, se a gente avaliar a partir da perspectiva da Agenda 2030, tá? Que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Muito bom. Até essa pizza aqui é interessante, que aqui coloca os objetivos, né? Que estão muito... A questão da redução da desigualdade, tudo isso que o deputado comentou, as cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e assim por diante. Olha, vocês, olha, é interessante terem conhecimento dessa questão, que ela é muito, muito importante. E aí eu aproveito, vai estar aí o telefone do gabinete do deputado, o site, para ver que as pessoas que estão nos vendo, para se entender um pouco mais, porque é impressionante certas questões que têm um valor tão fundamental. Nós temos muita dificuldade de capilarizar, de passar, de conscientizar. No nosso caso, como sindicatos comerciais de São Paulo, os nossos representados de certos temas como esse. Então, o pessoal lá, os sócios, já esperam que nós vamos falar de aumento salarial, de benefício. Tudo bem, é importante, não há dúvida, mas tem questões aqui que representam a nossa vida. O que você sugere para aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento, que nós vamos divulgar ao máximo esse programa, que é um programa de muita qualidade por conta da sua participação? Como que a gente pode chegar nas pessoas, nas famílias, e que elas possam valorizar esse tema que às vezes são compreendidos como um tema difícil, complexo? Qual a tua sugestão? Eu vou dar um exemplo aqui, pegando um exemplo do que as pessoas podem participar. Quando a gente fala assim, ó, vocês vão debater o modelo da agricultura. Olha, por exemplo, o Brasil tem um modelo de agricultura que é baseado na concentração de terra, no uso de máquinas cada vez mais pesadas, que depois precisa de uma máquina mais pesada ainda para remover a terra, e no uso intensivo de agroquímicos, e agrotóxicos em especial. Os agrotóxicos, ele é responsável pela matança de animais, pela degradação do solo, pela contaminação da água, e as pesquisas já vêm demonstrando aí nos últimos 30 anos que tem aumentado em muito a incidência de câncer, Alzheimer, Parkinson, má formação. É só a gente pergunte para os mais velhos se era tão comum você ter pessoas da família ou muito próximo com essas doenças. Então é sofrimento humano também e custo para o poder público. Você vai gastando dinheiro público. De tal forma que eu costumo dizer o seguinte, o dia que a gente colocar na balança o que o poder público, que o Estado gasta para curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento,
Nós vamos mudar aquele lema que o agronegócio utiliza, de que o agronegócio financia o Brasil, né? Na verdade, o Brasil financia esse modelo de agricultura, o agronegócio. Aí, mas só que esse debate até pouco tempo, ele estava muito restrito a quem está manuseando o veneno, de quem está morrendo, né, manuseando e se contaminando lá. Então é um debate que tem que ser trazido para dentro das escolas, das igrejas, do sindicato, porque é um debate de quem consome o alimento, de quem come a comida no dia a dia, tá? E que está comendo com veneno. Então, eu faço um paralelo, tá? Nós que somos mais velhos, tá? Há alguns anos atrás, todo o debate do enfrentamento ao tabagismo, para combater o cigarro. Aquela campanha internacional, que depois chegou nos países, ela foi para as escolas. E das escolas, elas chegaram em casa. Que as crianças começaram, né, a pegar no pé dos pais e assim por diante. É verdade. Tá? E o Brasil assumiu um acordo internacional, uma política de enfrentamento ao tabaco. E que vinha dando certo. Tá? Tanto é que diminuiu as pessoas que consomem o tabaco, entendeu? Assim, de forma vertiginosa nos últimos 10, 15, 20 anos, podemos dizer assim. Porque esse debate chegou. Então, o debate com relação ao modelo de agricultura, aos agrotóxicos, né, pelos malefícios que ele causa, ele também precisa, as crianças, às vezes, começarem a chegar para os pais e perguntar: essa cenoura, essa cebola, esse alface, esse arroz, tem veneno? Tem agrotóxico? Tá vendo? O mesmo debate que fazia com relação ao tabaco. Aí as pessoas falam assim: mas isso é viável economicamente? Eu digo para você, com os debates que a gente fez lá, né, desse projeto aí que estão querendo votar para flexibilizar mais a legislação, de liberar mais agrotóxico, em todas as audiências, mostra que quem trabalha na perspectiva da agroecologia, a produtividade e a rentabilidade é muito maior de quem utiliza os agroquímicos, tá? E ali você tem muito subsídio para esse modelo. Só para você ter uma ideia, do orçamento da União, no ano passado, foram 4 bilhões e 300 milhões de reais de ICMS, de PIS, FINS, CONFIS, de subsídio para quem produz e distribui veneno na agricultura. Só estou falando do veneno, do agrotóxico. Se você me perguntar quanto subsídio tinha para quem produz na perspectiva da agroecologia? 0. Por isso que você que está acompanhando a gente aqui, quando vai lá no supermercado e vai comprar um produto agroecológico, produto orgânico, você paga mais caro. Por quê? Porque não tem o subsídio que a outra agricultura tem. Então, agora, é fácil mudar isso aí? Não, não é fácil. Você sabe muito bem que hoje a principal força política dentro do Congresso Nacional, que é aquilo que é conhecido como a bancada ruralista, bancada do agronegócio, tá? Ela é hegemônica dentro do Centrão e hoje eles estão no centro do governo Bolsonaro, tá? Então, de tal forma que você tem o PRONAF, que foi uma política fantástica construída ao longo do tempo para financiar a agricultura familiar, para produzir alimento, entendeu? Para você enfrentar fome, para você enfrentar a carestia, tá? 60% dos recursos do PRONAF hoje vai para a cadeia da produção de soja para exportação. Percebe? Então, falando assim, então são debates, são coisas que a pessoa pode também debater na família, questionar na família, discutir, né, na vida comunitária. Portanto, é responsabilidade, estou falando assim, que não é só de quem, não é só de ambientalista, né, não é só de eco-chato, entendeu, né? Estou falando assim, ela tem a ver com a vida da gente no dia a dia. Infelizmente o tempo acabou, deputado, mas eu quero dizer uma coisa. Por sua vinda aqui, nós assumimos esse trabalho, essa tarefa, e vamos colocar nas nossas comunicações essa questão aí. Vamos ver de que forma do agrotóxico que faz mal, quando vai comprar no supermercado, veja. Deputado, muito obrigado pela sua participação, que enriqueceu muito Ideias em Debate. Agradeço muito a você, na sua fidelidade. Continua nos ligando 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando nosso site www.comerciado.org.br. Vamos nessa luta, que essa luta significa vida. Vamos mudar o Brasil. Até o próximo programa.
Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.